Meu tio me desprezou diante dos parentes e cuspiu no meu prato, até o advogado abriu o testamento diante de todos. Eu nunca vou esquecer a sensação do cuspe escorrendo pelo meu prato. O jantar em família, que deveria ser uma reunião para celebrar a vida do meu tio ainda em vida, como ele mesmo gostava de chamar esses encontros, virou um tribunal silencioso, onde eu era acusada sem direito de defesa. Ele me olhou nos olhos antes de cuspir, e todo mundo riu, até minha própria mãe. Foi ali que eu percebi, eu não era parte daquela família. Nunca fui. Sou gêmea, mas sempre fui a sombra. Minha irmã, Laura, era a luz. Onde ela passava, as pessoas abriam espaço, se encantavam, queriam agradar. Eu era o contraste necessário para que ela brilhasse ainda mais. Sempre ouvi frases como, ela é linda, mas a outra, é estranha, parece que carrega uma nuvem em cima da cabeça. Eu aprendi a viver à margem, engolindo seco cada comparação. Naquela noite, todos estavam sentados à mesa, esperando o discurso de meu tio, o patriarca, o homem que controlava tudo. Ele sempre teve uma predileção explícita por Laura, e fazia questão de humilhar-me diante de todos. Só que cuspir no meu prato foi além de qualquer limite. O choque congelou meus músculos, enquanto o cheiro ácido do vinho misturado ao cuspe subia do meu prato. Eu quis levantar, gritar, mas as risadas abafaram qualquer impulso. Meu pai não disse nada. Minha mãe apenas fez uma cara de, não exagere, não é nada demais. E Laura? Laura sorriu. Um sorriso lento, venenoso, como se tivesse esperado por aquele momento. Naquele instante, algo quebrou dentro de mim. Não chorei. Não gritei. Apenas levantei-me da mesa, peguei o casaco e fui embora. O som das cadeiras arrastando atrás de mim foi a última coisa que ouvi antes da porta bater. Mas a noite não terminou ali. 2 dias depois, fomos chamados ao escritório do advogado do meu tio. O homem idoso, de terno engomado, segurava uma pasta grossa com documentos que, segundo ele, mudariam a vida da família inteira. Todos estavam reunidos na sala, ansiosos. Meu tio gostava desse tipo de espetáculo, de ver todos pendurados em suas palavras. Quando o advogado começou a ler o testamento, eu já sabia o que viria. A minha querida sobrinha Laura, deixo a maior parte de minhas propriedades e investimentos. A sala explodiu em aplausos e parabéns. Meu coração se apertou, mas não me surpreendi. Ele sempre deixou claro quem era a escolhida. Mas então o advogado pigarreou e disse algo que silenciou o ambiente. E a minha sobrinha Isabela. A sala prendeu a respiração. Até eu. Deixo o casarão da família, localizado fora da cidade, junto com todas as suas terras. Por alguns segundos, o silêncio foi ensurdecedor. Meu tio encarou o advogado como se aquilo fosse uma traição. Laura arregalou os olhos, mas logo se recompôs, torcendo os lábios em um meio sorriso que escondia veneno. Minha mãe suspirou, claramente contrariada. E eu tremia. Eu sabia o que aquele casarão representava. Era o coração da família, a casa que carregava memórias, segredos e poder. Receber aquilo não era só herança. Era ser reconhecida pela primeira vez como alguém que importava. Mas claro, eles não iam aceitar. Nos dias seguintes, minha vida virou um inferno. Laura me ligava a cada hora, tentando convencer-me a abrir mão da herança. Minha mãe me acusava de ser ingrata por não pensar na harmonia da família. Até meu pai, sempre apático, sugeriu que eu deixasse tudo para Laura, afinal, ela sempre foi mais responsável. Eu não cedi. Pela primeira vez na vida, decidi que não ia me curvar. E foi aí que a sabotagem começou. Na primeira semana, encontrei o freio do meu carro cortado. Só percebi porque desci uma ladeira e o pedal afundou sem resposta. Meu coração quase saiu pela boca. Consegui desviar o carro para uma área de mato e milagrosamente sobrevivi. Saí com cortes e arranhões, mas viva. Quando contei à minha família, eles riram. Disseram que eu estava inventando drama. Que era típico da Isabela querer chamar atenção. Só que eu sabia. Aquilo não foi acidente. E eu sabia quem estava por trás. Laura me olhou nos olhos, dias depois, e disse apenas, algumas pessoas não sabem quando desistir, e isso as leva ao fim. Eu senti a ameaça. Clara, fria, cortante. Agora, aqui estou eu no casarão. As paredes rangem à noite, como se sussurrassem segredos que só eu deveria ouvir. Mas o que me assombra não é a casa, e sim o que minha irmã está disposta a fazer para arrancar de mim o único pedaço de dignidade que finalmente me foi dado. E ainda assim, algo dentro de mim se recusa a ceder. Não vou dar a ela o prazer de me ver destruída. Mas ontem à noite, ouvi passos no corredor. Eu estava sozinha. Tranquei todas as portas, mas os passos pararam exatamente do lado de fora do meu quarto. E quando olhei por baixo da fresta, vi a sombra de pés descalços parados ali. Naquela noite, não preguei os olhos. A imagem dos pés descalços diante da porta me perseguiu como uma cicatriz ardente. O relógio antigo da sala de estar batia a cada hora com um som grave, metálico, que reverberava pelo casarão inteiro, e eu me perguntava se não estava enlouquecendo.
Será que tinha visto aquilo de verdade ou era mais uma das paranoias que minha família dizia que eu cultivava? Mas o silêncio era pesado demais para ser coincidência. No dia seguinte, caminhei pelo casarão tentando buscar sinais. Poeira acumulada nos cantos, teias de aranha nos corredores, mas nada que me explicasse como alguém teria entrado. As janelas estavam todas trancadas. A porta principal, fechada com chave. Mesmo assim, eu sentia o cheiro da presença de alguém, uma mistura de suor e madeira úmida que não era minha. Minha primeira reação foi ligar para Laura. Eu precisava ouvir a voz dela, precisava entender se aquilo tinha alguma conexão com as ameaças veladas que ela vinha fazendo. Atendeu rindo, como se soubesse exatamente o que eu ia dizer. O casarão já está mexendo com a sua cabeça? Perguntou, com uma voz melosa. Essas paredes guardam mais do que você imagina, mana. Aquilo me gelou. Ela falava como se tivesse um segredo que eu não conhecia. Você entrou aqui ontem? Arrisquei. Ela riu alto, debochada. Eu nem preciso. A casa vai cuidar de você sozinha. Desliguei, com as mãos tremendo. Talvez fosse só manipulação psicológica, o tipo de jogo que Laura sempre adorou jogar. Mas algo me dizia que havia mais. Muito mais. Nos dias que se seguiram, pequenas coisas começaram a acontecer. Copos que eu tinha certeza de ter deixado na cozinha apareciam na sala. A luz do quarto piscava todas as madrugadas no mesmo horário, 3h17. Uma porta que eu trancava com chave amanhecia aberta. E eu comecei a duvidar de mim mesma. O pior, no entanto, aconteceu na terceira noite. Eu acordei com o som da porta rangendo. Abri os olhos devagar e na penumbra, vi a silhueta de alguém parado no pé da cama. Meu corpo inteiro paralisou. O ar ficou denso, como se um peso invisível tivesse caído sobre mim. Eu quis gritar, mas a voz morreu na garganta. E então, nada. Quando pisquei de novo, a silhueta tinha desaparecido. Passei o resto da noite sentada, com a luz acesa, abraçada a mim mesma, tentando respirar. O sol nasceu e eu estava exausta, como se tivesse corrido quilômetros. Foi nesse estado que recebi a visita inesperada, o advogado do meu tio. Ele apareceu sem avisar, com a mesma pasta que carregava no dia da leitura do testamento. Sentou-se na sala, ajeitou os óculos e me olhou com um ar que misturava pena e gravidade. Há coisas que você precisa saber sobre este lugar, Isabela. Ele abriu a pasta e tirou alguns documentos amarelados. Seu tio não era o dono original deste casarão. Ele foi herdado de seu avô, mas antes disso pertencia a um homem, digamos, obcecado por ocultismo. Meu coração disparou. O ocultismo? Repeti, sem acreditar. Há registros de rituais e invocações. O homem acreditava que poderia prender a própria essência na casa. Quando morreu, moradores juraram que ainda ouviam seus passos, que sentiam sua respiração à noite. O advogado baixou o tom da voz. Seu tio acreditava que Laura deveria herdar esse lugar, mas houve uma cláusula que o impediu de mudar. Seu avô deixou escrito que a propriedade só poderia ir para a neta que fosse considerada a sombra. Arregalei os olhos. A sombra. Ele me encarou com pesar. Você. Senti o estômago embrulhar. Era como se o mundo tivesse dado uma volta e me colocado de volta ao mesmo lugar. Eu, sempre vista como a sombra. Mas agora aquilo era minha maldição e meu destino ao mesmo tempo. O advogado foi embora sem dizer mais nada. Fiquei sozinha com as palavras dele ecoando dentro de mim. Naquela noite, decidi explorar os porões do casarão. Peguei uma lanterna e desci as escadas estreitas que rangiam sob meus pés. O cheiro de mofo era sufocante, e as paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, riscados como cicatrizes. Minhas mãos suavam tanto que quase deixei a lanterna cair. No canto, havia um baú enferrujado. Abri com dificuldade e encontrei livros velhos, cheios de anotações em uma caligrafia frenética. As páginas falavam sobre vinculação de almas, sobre a continuidade pela sombra. Não entendi tudo, mas percebi uma coisa: a herança não era apenas material. Eu tinha herdado algo que me ligava àquela casa de forma visceral. E então ouvi de novo passos, lentamente descendo as mesmas escadas que eu havia usado. Mas eu não tinha deixado ninguém entrar. A lanterna tremia na minha mão. O som dos passos ficou mais próximo, cada vez mais alto, até parar logo atrás de mim. O ar ficou gelado. Eu senti o hálito frio na nuca. E uma voz sussurrou, quase inaudível: você não deveria estar aqui. Deixei o baú cair e corri escada acima, tropeçando, batendo os joelhos, mas não olhei para trás. Só fechei a porta do porão e encostei nela, respirando rápido, enquanto lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu sabia que não estava sozinha. E sabia que Laura tinha plena consciência disso quando disse que a casa cuidaria de mim. Eu mal consegui dormir depois daquela noite no porão. A voz ainda ecoava dentro da minha cabeça. Você não deveria estar aqui. Eu tentava racionalizar, me convencer de que era apenas fruto do meu medo, da sugestão, das palavras do advogado e das provocações de Laura. Mas não importava o quanto eu repetisse isso para mim mesma, eu sabia que tinha ouvido alguém. O problema era
Nos dias seguintes, o casarão parecia respirar junto comigo. As paredes estalavam em momentos em que não havia vento. As janelas vibravam como se algo batesse do lado de fora, mas quando eu me aproximava, tudo estava parado, em silêncio. Eu comecei a sentir que cada vez que cruzava um cômodo, uma sombra se movia junto, logo fora do meu campo de visão. A pior parte era a sensação de estar sendo observada, constantemente. Eu tentei pedir ajuda. Liguei para meus pais, mas meu pai se limitou a dizer que eu sempre fui impressionável. Minha mãe suspirou, impaciente, e mandou que eu não criasse confusão com heranças. E Laura foi ainda mais cruel. Eu avisei, Isa, disse, com aquele tom doce que escondia veneno. Você insiste em segurar o que não é seu. A casa não te quer. Vai acabar te expulsando. Aquilo me deu vontade de gritar. Pela primeira vez na vida, eu queria enfrentá-la de frente. Mas parte de mim temia que ela estivesse certa. Na quarta noite, eu decidi gravar o que acontecia. Coloquei meu celular na mesa de cabeceira, com a câmera apontada para a porta. Quando acordei de madrugada com o mesmo som de passos, meu corpo inteiro gelou. Mas não me mexi. Fingi dormir, mesmo sentindo aquela presença parada diante da porta imóvel. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, assisti à gravação. O vídeo mostrou a porta fechada por longos minutos, até que a maçaneta se moveu sozinha, lentamente, como se uma mão invisível a girasse. A porta se abriu um palmo, e no escuro do corredor, 2 pontos brilhantes refletiram a luz mínima da câmera. Olhos. Alguém, ou algo, estava parado ali me observando dormir. Soltei um grito, largando o celular no chão. Meu coração batia descompassado, e eu só conseguia pensar em fugir. Mas fugir para onde? Se eu saísse dali, estaria admitindo que Laura venceu. E parte de mim, uma parte que eu nem sabia que tinha, se recusava a entregar essa vitória para ela. Foi então que percebi, a única maneira de sair viva disso era entender a maldição da casa. Passei o dia inteiro no porão, lendo os livros antigos. As páginas eram difíceis de entender, mas falavam sobre rituais para transferir energia vital, sobre prender fragmentos da alma em paredes, sobre herdeiras destinadas a manter o vínculo. Em uma das margens, encontrei uma anotação que me fez arrepiar. A sombra herdará, pois só ela conhece a escuridão necessária para sustentar o pacto. A sombra. Sempre eu. Sempre o lado rejeitado. Comecei a suspeitar que o verdadeiro motivo pelo qual meu avô escreveu aquela cláusula não era para me dar poder, mas para me condenar. Eu era o receptáculo daquilo. A continuação da maldição. Naquela noite, os passos voltaram, mas dessa vez não pararam na porta. Eu ouvi claramente a chave girando por dentro, mesmo sabendo que eu havia trancado. A maçaneta se mexeu, e a porta rangeu. Eu estava sentada na cama com uma vela acesa, o coração explodindo dentro do peito. A vela tremeluzia, e a sombra que entrou era mais densa do que qualquer sombra deveria ser. Não tinha forma definida, mas tinha peso, tinha intenção. Ela se aproximou lentamente, e a cada passo o quarto parecia encolher, o ar ficando mais espesso. Quando a sombra chegou perto, a vela apagou, e eu ouvi um sussurro, bem junto ao meu ouvido. Você pertence a mim. Gritei e acendi a luz do celular, apontando para frente. Nada. O quarto estava vazio. Mas meu corpo inteiro tremia, e eu sentia ainda o calor de um hálito na pele da minha orelha. Foi nesse momento que meu celular vibrou com uma mensagem. Era Laura. Está gostando da sua nova companhia, mana? Acho que você e a casa nasceram uma para a outra. Eu quase joguei o celular contra a parede. Como ela sabia? Como podia saber exatamente o que estava acontecendo ali dentro? A raiva me fez tomar uma decisão impulsiva. Eu ia confrontá-la. No dia seguinte, peguei o carro e fui até a casa dos meus pais, onde Laura ainda morava. Ela abriu a porta com aquele sorriso vitorioso e fingiu surpresa ao me ver. Isa, você está pálida. Não está se cuidando, né? Empurrei a porta e entrei sem pedir permissão. O que você sabe sobre o casarão? Perguntei, a voz firme apesar do medo. Laura riu, como se estivesse saboreando minha angústia. Só sei o que todo mundo sabe, que ele é seu agora. Não brinque comigo. Gritei. Você sabia que a casa ia me atormentar. Ela se aproximou, seus olhos brilhando de prazer. Claro que eu sabia. Você acha que o advogado não me contou? A cláusula, a maldição, tudo. Eu deixei você ficar com o casarão porque sei que ele vai consumir você, pouco a pouco. E quando você quebrar, adivinha quem vai estar lá para recolher os pedaços? Eu fiquei sem ar. Pela primeira vez, entendi, Laura não queria só a herança. Ela queria me destruir por completo. Saí correndo dali, sentindo as risadas dela ecoarem atrás de mim. Voltei para o casarão, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu não estava mais apenas com medo. Eu estava com raiva. Só que quando cheguei, percebi que a porta do casarão estava aberta. Eu tinha certeza de que a deixei trancada. Entrei com cautela, e o silêncio me engoliu. A sala estava diferente, como se alguém tivesse movido os móveis.
Subi as escadas devagar, cada degrau rangendo. Quando cheguei ao meu quarto, encontrei algo em cima da cama, uma fotografia antiga, amarelada. Era a foto do meu avô, com um sorriso duro no rosto. Atrás dele, uma figura indistinta, sombria, parecia se projetar da parede como se estivesse viva. E no verso da foto, uma frase escrita à mão. O pacto deve continuar. A sombra não pode fugir. O celular vibrou de novo. Outra mensagem de Laura. Está pronta para o próximo passo, irmã? O que ela quis dizer com isso? Ela estava dentro da casa? Ou sabia algo ainda pior? Naquele instante, ouvi novamente os passos no corredor, pesados, lentos, cada vez mais próximos da porta do meu quarto. A maçaneta começou a girar sozinha. A maçaneta girava como se tivesse vida própria. Eu fiquei paralisada, segurando o celular com a tela iluminada, mas sem coragem de correr ou de me esconder. O silêncio que antecedeu o ranger da porta foi pior do que qualquer grito. Quando a fresta se abriu, o ar do quarto ficou pesado, frio, como se sugasse o pouco de oxigênio que restava. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que, seja lá o que estivesse do outro lado, conseguia ouvi-lo. A porta rangeu mais e por um instante, eu vi, claramente, uma mão pálida com dedos longos e finos, empurrando-a. Não era sombra. Era carne. Gritei e corri para a janela, tentando abri-la. Travei, puxei e bati, mas parecia emperrada. Quando olhei de volta, a porta estava escancarada. O corredor estava vazio. Mas a mão tinha desaparecido. Caí de joelhos, chorando. Eu não sabia mais distinguir o que era real do que era manipulação da minha mente. Só que o medo não me dava trégua. E Laura? A mensagem dela ainda queimava na tela do celular. Está pronta para o próximo passo, irmã? Decidi que não podia enfrentar isso sozinha. Peguei o carro e fui até a cidade, atrás do advogado. Precisava de respostas mais diretas, algo que me desse sentido em meio à loucura. Quando entrei em seu escritório, ele me recebeu com um olhar preocupado. Você está diferente, Isabela. Disse, ao notar minhas olheiras e o tremor das minhas mãos. O casarão está cobrando seu preço. O senhor sabia. Cuspi furiosa. Sabia que aquilo não era só uma herança. Ele suspirou pesado, e tirou de uma gaveta um envelope grosso. Colocou diante de mim. Seu avô me fez prometer que só entregaria isso a você se chegasse a este ponto. Seus olhos brilharam de um pesar profundo. É um diário. Abri com mãos trêmulas. As primeiras páginas falavam de negócios, de propriedades, mas conforme avançava, o tom mudava. Meu avô descrevia vozes na casa, vultos nos espelhos e, por fim, a decisão de se aliar ao que ele chamava de a entidade guardiã. A entidade pediu uma herdeira que fosse sombra, aquela que já nasce rejeitada pela luz, pois só quem conhece a dor da escuridão pode sustentar o pacto sem quebrar. Meu estômago revirou. Então é isso? Sussurrei. Eu fui condenada desde o nascimento? O advogado não respondeu. Seus olhos diziam tudo. Saí de lá com o diário em mãos, mas me sentia mais perdida do que nunca. Se o destino tinha me marcado como a sombra, eu estava fadada a ser o sacrifício de uma maldição que começou antes mesmo de eu nascer. Quando voltei ao casarão, percebi algo diferente. A porta que antes rangia e resistia, estava escancarada, como se alguém me esperasse. E dentro da sala principal, encontrei Laura. Ela estava lá, sentada no sofá com uma calma perturbadora, como se fosse dona do lugar. O que você está fazendo aqui? Gritei, minha voz ecoando pelas paredes. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso venenoso de sempre. Eu vim ver como você está se saindo no seu novo papel, mana. Disse a palavra mana com desdém, como se fosse uma piada particular. Achei que fosse desmoronar mais rápido. Como você entrou? Ela riu, levantando-se. A casa me aceita. Sempre aceitou. Talvez mais do que você imagina. Aquilo me atingiu como um soco. Será que ela estava mentindo, me provocando, ou havia realmente uma ligação entre Laura e a entidade? Você sabia desde o começo, minha voz saiu trêmula. Você me deixou herdar esse lugar porque sabia que eu ia ser consumida. Laura caminhou até mim, os saltos ecoando no piso antigo. Seu rosto estava iluminado pelo reflexo fraco das lâmpadas, e havia algo em seus olhos, algo frio, quase desumano. Eu não só sabia, Isa. Ela sussurrou, encostando o rosto perto do meu. Eu preparei a casa para você. Arregalei os olhos. O que você quer dizer? Laura sorriu ainda mais. A entidade nunca esteve adormecida. Eu a despertei meses antes de você chegar. E agora, ela está faminta. Senti o chão sumir sob meus pés. A raiva me queimava por dentro, mas o medo era maior. Você me condenou, murmurei. Ela se afastou, ajeitando o cabelo como se nada tivesse acontecido. Não seja tão dramática. Pense como um elogio. Você é importante o bastante para ser escolhida. De repente, o som ecoou pelo casarão, passos pesados, vindos do andar de cima. Ambos olhamos para a escada. Cada batida era um trovão no silêncio. Laura apenas sorriu, como se já esperasse. Ele está vindo, Isa. Murmurou, com prazer. E ele não vai me levar.
Meu corpo inteiro tremeu. Corri até a porta, mas ela bateu sozinha com uma força brutal, trancando-se. Eu bati, gritei. Tentei arrombar, mas nada. Laura me observava como se fosse a plateia de um espetáculo. Você acha mesmo que pode lutar contra isso? Ela zombou. O pacto foi feito muito antes de nós. O porquê? Chorei, desesperada. E por que você faria isso comigo? Porque sempre foi você ou eu, respondeu, finalmente deixando escapar o veneno real em sua voz. E eu nunca aceitaria ser a sombra. O som dos passos ficou mais próximo. Eu podia jurar que via uma forma escura se mover no topo da escada, descendo, lenta, mas inevitável. O ar ficou gelado, meu peito travado. E então, a lâmpada piscou, estourou, e a sala mergulhou na escuridão. Laura riu. Riu como se tivesse vencido. Mas no meio do breu, senti dedos gélidos tocarem minha nuca. A entidade me escolheu. Só que antes que pudesse reagir, ouvi a voz dela, não da entidade, mas de Laura, bem ao meu ouvido, como se tivesse se fundido à escuridão. Está pronta para o sacrifício, irmã? E naquele instante, percebi que o verdadeiro pacto talvez não fosse apenas com a casa, mas entre nós duas. O frio que percorreu minha nuca naquela noite não foi apenas físico. Era como se algo tivesse atravessado minha pele, invadido meus ossos e me lembrado de que eu não era dona do meu próprio corpo. A sala estava mergulhada em escuridão, quebrada apenas pelo riso de Laura, que parecia se fundir ao ar pesado, misturado ao som dos passos lentos da entidade que descia a escada. Eu não sabia para onde correr. A porta estava trancada por fora, as janelas seladas como se a própria casa respirasse para me manter ali dentro. O cheiro de mofo, ferro e terra molhada enchia meus pulmões a cada inspiração curta e desesperada. Eu me sentia presa em um túmulo. Laura, por sua vez, estava calma. Encostada no braço do sofá, os olhos semicerrados de puro deleite, como se observasse uma peça de teatro cujo final já conhecia. Isa, sua voz era doce, quase carinhosa, mas o veneno escorria em cada sílaba. Não lute. Quanto mais você resiste, mais ele gosta. E o que você fez? Minha voz saiu fraca, quase inaudível. E o que você trouxe para cá? Eu não trouxe nada. Ela sorriu, os dentes brilhando na penumbra. Só acordei o que já estava dormindo. Você não entende? Nós duas sempre fomos parte disso. Desde o começo. A entidade desceu mais um degrau. Eu consegui distinguir a silhueta. Não era um corpo sólido, mas uma massa de escuridão densa, que se retorcia, como fumaça pesada, se moldando a algo vagamente humano. E mesmo sem rosto, eu sabia que ele me encarava. Meu coração queria explodir. Peguei o diário do meu avô, que ainda estava comigo, e abri desesperadamente em qualquer página. As palavras borradas falavam de rituais, de oferendas, de equilíbrio. Uma frase saltou aos meus olhos. A sombra não deve ceder à luz, nem à escuridão total. Se perder o equilíbrio, será consumida. Eu não entendia o significado, mas aquilo ecoava como um aviso. A entidade parou no último degrau. O ambiente inteiro pareceu prender a respiração. Eu dei um passo para trás, mas minhas pernas estavam fracas, quase incapazes de sustentar meu corpo. Foi quando senti outra coisa. O chão sob meus pés pulsava. Como um coração batendo, o casarão inteiro vibrava em uníssono com aquela presença. Laura caminhou até mim, seu rosto iluminado por um lampejo repentino da rua. Os olhos dela pareciam mais escuros, profundos, como se já não fossem apenas dela. Isa, você ainda não percebeu? Ela sussurrou. O sacrifício sempre foi necessário, mas não precisa ser você. Meus olhos se arregalaram. E o quê? O pacto exige uma sombra, alguém que carregue a dor, que alimente a entidade. Mas quem disse que tem que ser você? Ela sorriu, aproximando o rosto do meu. E talvez seja eu, talvez seja qualquer uma de nós. De repente, tudo fez sentido. A rivalidade, o desprezo, o ódio silencioso que ela sempre guardou. Laura não queria apenas me destruir, ela queria me empurrar para esse destino e se livrar dele. Você me usou, minha voz quebrou. Sempre me usou. Claro, ela respondeu sem disfarçar. Você nasceu para ser a sombra. Eu não. Eu sou a luz. Mas se a luz apagar... Ela inclinou a cabeça, sorrindo. Talvez a sombra se torne desnecessária. Antes que eu pudesse responder, a entidade avançou. Não correu, não se moveu rápido, mas em um único instante estava a poucos passos de mim. A escuridão dele me engoliu como uma onda gelada, e o ar desapareceu dos meus pulmões. Caí de joelhos, sentindo a presença esmagar meu peito. Foi então que ouvi bem perto, dentro da minha cabeça. Escolha. A voz não vinha de fora. Vinha de dentro. Era como se meus pensamentos tivessem sido invadidos, como se a entidade estivesse me usando como um espelho. Laura se aproximou, ajoelhando-se diante de mim. Escolha, Isa. Ela repetiu, como se fosse porta-voz daquilo. Quem é a sombra? Quem carrega o pacto? Eu tremia, lágrimas escorrendo pelo rosto. Olhei para ela, para aqueles olhos cheios de ódio, e parte de mim quis entregá-la. Parte de mim quis gritar, leve ela, não eu.
mas outra parte, uma que eu nunca tinha conhecido, queimava de raiva. Raiva de ter sido usada a vida inteira. Raiva de ser humilhada, rejeitada, descartada. Não vou ser o teu sacrifício. Eu murmurei com a voz rouca. Laura sorriu, achando que tinha vencido. Então finalmente entendeu. Mas antes que terminasse, o chão tremeu. O casarão inteiro rangeu, como se estivesse vivo. As paredes vibraram, e o som de algo se despedaçando ecoou do porão. A entidade pareceu reagir, se expandindo, cobrindo o teto, descendo pelas paredes. Eu percebi, não se tratava de escolher entre eu e ela. O pacto queria algo maior. Queria dividir, consumir, prender. Peguei a vela caída no chão, risquei o fósforo e iluminei o diário mais uma vez. As páginas abertas mostravam um símbolo, um círculo com linhas entrelaçadas. Ao lado, rabiscado em letras nervosas, estava escrito: o selo só pode ser rompido se o sangue das duas tocar o mesmo chão. O coração disparou. Era isso. O pacto não podia existir sem nós duas. Olhei para Laura, que também tinha visto o que estava escrito. O sorriso dela morreu. Não, ela balbuciou recuando. Isso não é verdade. Mas eu sabia que era. Sempre fomos duas. Falei, a voz firme apesar do medo. Gêmeas. Luz e sombra. O pacto não quer apenas uma. Quer o equilíbrio. A entidade rugiu, um som grave que fez meus ossos vibrarem. As lâmpadas estouraram todas de uma vez, e o casarão mergulhou na escuridão total. Só restava o círculo desenhado no diário, brilhando fracamente, como se chamasse por nós. Laura correu em direção à porta, tentando fugir, mas a própria madeira se fechou diante dela. O casarão não ia deixá-la sair. Ela me olhou desesperada, e por um segundo eu vi a menina que cresceu comigo, que dividiu meu quarto, minhas roupas. Meus sonhos antes de serem distorcidos pela comparação constante. Isa, não faz isso, ela chorou. Eu não quero morrer. O círculo brilhava mais forte. O rugido da entidade aumentava. Eu sabia o que precisava ser feito. Nosso sangue, juntas, no mesmo chão. Mas isso podia nos matar. Ou podia libertar. Minhas mãos tremiam ao pegar um caco de vidro do chão. Laura me encarava, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Eu me aproximei dela, levantando o vidro. E naquele instante, ouvi de novo a voz dentro da minha cabeça. Escolha. Meu corpo paralisou. Se eu cortasse nossas mãos, talvez o selo se rompesse. Mas se eu cedesse ao ódio, talvez eu entregasse Laura como sacrifício. E o que aconteceria comigo, se eu fosse a única sombra restante? A respiração dela estava tão perto da minha que eu podia sentir o cheiro salgado de suas lágrimas. Isa, por favor. Ela sussurrou. Eu nunca quis isso. Mentira? Verdade? Eu já não sabia. A lâmina de vidro refletia o pouco de luz que restava. E antes que eu pudesse decidir, a entidade se lançou sobre nós duas ao mesmo tempo. O impacto me jogou contra o chão. O vidro caiu da minha mão. Laura gritou, e o som foi engolido pelo rugido da coisa. A escuridão nos envolveu como uma prisão viva. E então, no meio do breu absoluto, senti algo quente escorrendo pela minha mão. Sangue. Meu ou dela? Não sei. Só sei que o círculo começou a brilhar ainda mais forte, como se tivesse sido ativado. E o casarão inteiro tremeu, como se estivesse prestes a desmoronar. O chão parecia pulsar como um coração vivo. Sangue escorria entre minhas mãos e as de Laura, mas eu não conseguia dizer de quem era cada gota. A escuridão nos envolvia completamente, e mesmo assim, eu sentia o calor da presença da entidade, esmagadora, como se estivesse provando nossa resistência, testando nossa força. Cada batida do meu coração ecoava pelo casarão, misturando-se aos rugidos graves que pareciam vir de dentro das paredes. E Isa, a voz de Laura tremia. Eu não quero morrer. Eu não podia responder. Uma mistura de medo e fúria corria pelo meu corpo, dilacerando qualquer sentimento de compaixão que ainda pudesse existir. Mas então, uma lembrança veio à minha mente. As noites em que fomos crianças, escondidas no sótão, rindo, compartilhando segredos. Nós éramos uma só antes do mundo, e antes da inveja, da rejeição e do ódio da família, nos separar. E naquele instante, algo mudou. Ao invés de fugir, de lutar contra Laura, eu a segurei firme. Nossos dedos entrelaçados, o sangue misturando-se, a dor e o medo transformando-se em algo mais profundo, compreensão. A entidade rugiu, parecia furiosa, mas não havia mais espaço para a escolha do sacrifício. Nós duas estávamos ali, unidas, luz e sombra, passado e presente. O círculo no diário começou a brilhar com intensidade, emitindo uma luz que atravessava a escuridão do casarão. O rugido da entidade transformou-se em um som mais contido, quase como um sussurro. E então, pela primeira vez, senti o ar voltando aos meus pulmões. A pressão diminuiu. A presença se tornou menos opressiva. O pacto, murmurei, olhando para Laura, não quer destruir, quer equilíbrio. Ela me encarou surpresa, lágrimas escorrendo pelo rosto. Equilíbrio. Repetiu, a voz entrecortada. Então não precisamos morrer? Eu balancei a cabeça.
O círculo ainda brilhava, e eu podia sentir a energia antiga da casa fluindo através de nós duas, não mais como ameaça, mas como poder compartilhado. As paredes rangiam, mas de forma diferente e menos agressiva, como se o casarão finalmente reconhecesse que a sombra e a luz podiam coexistir. Foi nesse momento que percebi, a herança não era apenas material. Não era só o casarão, as terras, ou o legado do meu tio e do meu avô. Era a responsabilidade de manter o equilíbrio, de sustentar aquilo que nossa família havia tentado manipular e controlar por gerações. Laura e eu permanecemos ajoelhadas, de mãos dadas, sentindo o calor pulsar pelo círculo. Pela primeira vez, conseguimos ouvir os sussurros da entidade, mas eles não eram ameaçadores. Eram instruções, avisos, equilíbrio, união, compreensão. Ao longo da noite, a tensão diminuiu. O rugido se transformou em murmúrios, e a escuridão se tornou sombra, sombra que agora nos abraçava em vez de nos sufocar. Quando o primeiro raio de sol entrou pelas janelas, a entidade desapareceu, deixando apenas uma sensação de poder latente. Laura se levantou, ainda pálida, mas sorrindo pela primeira vez sem malícia. Nunca pensei que isso seria possível, disse, a voz tremendo. Nós sobrevivemos. Não só sobrevivemos, respondi, mas transformamos isso. Agora somos mais do que a luz e a sombra da família. Somos a continuidade do que sempre foi mais do que ouro ou herança. Somos força. Os dias que se seguiram foram de reconstrução. Começamos a entender cada sala, cada corredor, cada sussurro antigo da casa. Não era mais um lugar de medo, mas de aprendizado. Aprendemos a respeitar a presença que havia antes de nós, a ouvir a sabedoria do passado, a compreender que a maldição só tinha poder quando existia ódio, medo e separação. Laura e eu nos tornamos cúmplices, guardiãs de um segredo que a família jamais entenderia. Quando os parentes voltaram a nos procurar, com olhares de inveja e desejos velados, percebemos que o poder que herdamos não era para nos submeter aos caprichos deles, mas para manter a casa e sua energia equilibrada, sem que ninguém pudesse interferir. E quanto ao meu tio, ele morreu alguns meses depois, sem conseguir ver que sua tentativa de destruir uma sobrinha a transformou na guardiã de algo maior do que ele jamais imaginou. No aniversário do meu avô, decidimos finalmente abrir o casarão para os poucos registros históricos da cidade, mas mantendo o segredo. Apenas Laura e eu sabíamos a verdadeira história, o pacto e o equilíbrio que sustentávamos. Em silêncio, durante as noites mais escuras, eu ainda sentia a presença da entidade, mas não mais como ameaça. Agora era vigilante, protetora, reconhecendo o poder que nasceu da união entre a luz e a sombra. E embora a família ainda olhasse para nós com desprezo ou inveja, eu nunca mais senti o vazio que senti naquele jantar fatídico, quando meu tio cuspira no meu prato. Eu não era mais a sombra que ele acreditava que eu fosse. Eu era força. Eu era continuidade. Eu era a guardiã do que ninguém poderia controlar. E no final, aprendi que a verdadeira redenção não vem de reconhecimento da família, nem de vingança, mas de assumir quem você realmente é e abraçar até os cantos mais sombrios de si mesma. O casarão ainda sussurra à noite. Ainda guarda segredos. Mas agora, quando ouço os passos na escuridão, sei que não estou mais sozinha. E nunca mais serei a sobrinha desprezada.